sem problema. Coloquei o link ali, tá? Do WhatsApp. Tá ótimo. Então, vamos lá. Hoje é dia 12 de agosto de 21, é essa nossa primeira aula de economia do setor público, né? Algumas informações importantes. Então, já está criado o grupo de WhatsApp da nossa disciplina. As aulas serão síncronas, todas as quintas-feiras. Vamos começar mais cedo. Vamos começar às 8 horas da manhã, ok? Vamos começar às 8 horas da manhã a nossa aula. Sempre mando convite para vocês. Já tem material disponível no Moodle, tá? Metodologia de aula. Metodologia de aula, basicamente, ó, tô aqui, vocês estão acompanhando aqui no arquivo, né? Metodologia de aula. Sim, dá para ver. Metodologia de aula. Basicamente, são aulas síncronas, tá? Com teoria e realização de exercícios relativos ao conteúdo da disciplina. Ok? Bom, metodologia é isso, tá? Plataformas utilizadas. Moodle, tá? Que a gente vai usar para colocar conteúdos, gravações, todo tipo de material necessário ao andamento da disciplina. O WhatsApp, né? Que a gente já criou. O canal de YouTube, né? Onde vai estar os vídeos das aulas, tanto as aulas obrigatórias quanto as facultativas. Que mais? E tem um quarto canal aí que é o Google Meet, onde serão feitas as nossas aulas, ok? Aí não tem nenhuma dúvida, tá? Vocês já estão acostumados com isso. Avaliação da disciplina. São 3 avaliações, né? 2 provas e vários trabalhos. Tá? Cada prova tem peso 4. E os trabalhos somados, a soma dos trabalhos tem peso 2,0. E mais? O aluno que obtiver média ponderada igual ou superior a 6,0 estará aprovado. Caso contrário, exame será uma prova de todo o conteúdo. Ok? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não. Sim ou não? Não, nem Não, professor. Tranquilo até aqui? Tudo tranquilo. Tá, continuamos. Que mais? Datas, tá? Datas da prova. Datas das provas e trabalhos, né? Data das provas e trabalhos. Primeira prova. Oitavo encontro síncrono. Ok? Segunda prova.
encontro síncrono. Exame 17º encontro síncrono. Anotem aí. Anotaram? Então, seria mais ou menos o seguinte: o 8º encontro síncrono. Hoje que no dia é? Hoje é dia 12. 12, 19, 26, 2. Aí já tem 4, né? 9, 16, 23 ou 30. Vamos botar 30, tá? Primeiro seria 30 de setembro. Pode ser que seja uma semana antes, uma semana depois, mas é por aí, tá? 30 de setembro. Segundo encontro síncrono. Já estamos em 6 encontros. 30 de setembro. Depois 7 de agosto. 7 de outubro, desculpe. 14 de outubro, 2. 21, 3. 28, 4. 4 de novembro, 5. 11 de novembro, 6. 18 de novembro, 7. Seria 25 de novembro. 25 de novembro. Exame 25 mais 6. Ou 01 de dezembro. Tá? Ou 1º de dezembro ou 08 de dezembro. Entendido ou não? Dúvidas? Entendido, sim, professor. Claro? Só assim, ó, professor, eu tive olhando o material que está lá no Moodle e ele tem os trabalhos, tem umas datas lá de janeiro e fevereiro. Já estou Está certo? organizando o Moodle. Até segunda-feira, até domingo já vai estar todo arrumado. Ah, então tá. Tá? Eu estou arrumando ele. Eu importei, né, de outra cadeira que eu tinha dado, mas ainda não arrumei ele. Tá? Vou arrumar o Moodle. Tudo bem? Tá. Trabalhos. Tudo bem. Trabalhos. Tarefas, né? Tarefas, datas, tarefas, tá? Datas determinadas, serão determinadas pelo professor para entregar a tarefa, né? E destacadas no Moodle, ok? Ok. Aula facultativa. Sempre que for necessário, seja para uma revisão de exercícios, revisão de prova, né, para a prova, né, teremos aulas facultativas, que poderão ser, o professor avisa pelo WhatsApp, né, as aulas facultativas poderão ser realizadas no final de semana ou no final das noites, por exemplo, depois das 22 horas, ou 22 horas da segunda-feira, ou da terça, depois de vocês completarem as suas atividades, ok? Também gravadas e também disponibilizadas no Moodle e no canal de YouTube do professor. Essas aulas facultativas serão realizadas de acordo com a necessidade da disciplina. Mais alguma questão importante? Bibliografia. Bibliografia. Basicamente, são 2 bibliografias, tá? Mankio, que já está disponível no Moodle, tá? Nos capítulos referentes à matéria de economia do setor público. E Arvati, que é outro livro que eu vou mandar
enviar também capítulos, né, do Arvat. Eu vou enviar por e-mail para vocês. Ele é muito pesado e não entra no Moodle, ok? E mais outras apostilas, outros materiais que estão disponíveis no Moodle e que estarão disponíveis no Moodle. Entendido? Sim ou não? Sim, entendido. Tá Sim, claro? professor. Tá Sim. bem claro? Professor, Fala. bom dia. É um prazer reencontrá-lo. Para mim também, Del. Não, Osório, desculpe, a voz é parecida. Não tem problema. Eu sou mais bonito que ele. Não, é que eu não estou enxergando vocês, eu estou enxergando a tela do Word, eu não enxergo vocês agora, estou vendo o Luiz Henrique. Os dois são feios, na verdade, né? Ah, não faz assim, professor. Pô. Olha, viu, Osório, eu tenho uma dificuldade enorme. Eu não consigo achar homem bonito, nem o Brad Pitt, nem o Rodrigo Hilbert, eu acho bonito. Quanto mais o Ricardo, o Osório e o Deraldo. Professor, na verdade, assim, o Deraldo é um colega muito querido. Eu vou ser redundante, mas como é uma aula inicial e para esclarecimento, eu posso até parecer redundante. O senhor disse que vai atualizar o material que já está colocado no Moodle. O plano de ensino está incluído, né, nessa atualização? Também, claro. Porque será revisado, será colocado o plano de ensino atualizado. Porque ali o senhor colocou uma bibliografia e eu tentei ontem, até por convite da própria UERGS, entrar na biblioteca virtual e tive dificuldade em encontrar aquele material. Eu já fui me antecipando e não consegui encontrar aquele material ali na biblioteca. Esse o plano de ensino que está lá, ó, tá? Isso aí. Tá, por exemplo, o horário está errado, né? É quinta-feira. Nós vamos começar nossas aulas às 8, tá? E aí vai depender do andamento da cadeira, mas normalmente 10, 10 e meia as aulas, sem intervalo. Tá? Perfeito. Ó, 10 horas e 30 minutos, sem intervalos comerciais. Créditos quadro, segundo semestre, ó, de 2021. Professor é o mesmo. Objetivos não mudam, tá? Conteúdo é mais ou menos esse. Vou acrescentar aqui, ó, esse conteúdo aqui, ó, eu já fiz aqui, que está no Moodle de vocês, ó. Aqui, fazer um copy-cola aqui, copiar, colar. Tá? Vou arrumar isso aqui para vocês e vou colocar direitinho, atualizado no Moodle assim que eu tiver um tempinho, tá? Perfeito. Então, isso aqui a gente vai... Bibliografia aqui básica, que tu falaste, né, Osório? Sim, senhor. Realmente, esse material, ele está disponível aonde? Está na biblioteca de forma física, né? Não de forma virtual. Todos esses livros aqui, ou pelo menos a maior parte, né? Sim. A Eliana Cardoso está lá na nossa biblioteca, que eu não sei, está fechada ainda? Tá, senhor. Inclusive, fechada, né? Isso aí. Aproveitando essa oportunidade, quando o senhor foi o último professor com quem eu tive aula presencial, num sábado, e naquele dia eu tirei um livro da biblioteca, estou com ele aqui, tentei já por 2 vezes entregar e fui impedido de entrar lá na Bento. Então, eu fico angustiado, não é nem pela multa, é que alguém pode estar precisando desse livro e eu estou com ele aqui guardado. Está fechada a biblioteca, como é que vai estar precisando se não pode acessar? Pois mas eu não sei como é que é o processo que está sendo feito dentro da biblioteca e eu fico nessa angústia. Fica tranquilo, está fechada a biblioteca, não tem o que fazer, né? Então, esse livro aqui, sim, ó, esse aqui que eu estou colocando, esse aqui está disponível já no Moodle para vocês, ó, todo ele, tá? E eu vou dizer as partes que tem que ler, ok? Esse aqui, que já está disponível para vocês no Moodle. Se engaje, tá?
2004, acho que é, tá? E também o Arvat, que é outro livro grande. Esses dois livros aqui são livros pesados, são livros muito grandes, são manuais esse aqui é manual de economia do setor público. Eu também vou disponibilizar para vocês. Além de materiais complementares. Tá? E essa é a nossa bibliografia básica. Então, se atentem para isso. Tá? Eu acho que vocês deviam conversar, vocês deviam formar uma comissãozinha, conversar com o coordenador. Eu não tenho gerência, mas por que não a biblioteca está disponível para pegar e tirar livros? Sei lá, eu penso um pouquinho diferente, mas eu respeito as decisões, né? Não sou eu que tomo decisões, então eu respeito as decisões. Aqui são outras fontes de informação, né, de jornais, no geral, tá? Mas o básico é esses dois em verde aqui, ok? Tá respondido? Sim, senhor, absolutamente. Tá claro? Sim, senhor. Tá. Mais alguma dúvida, eu posso começar a aula? Da minha parte, pode começar, professor. Pode começar. Posso começar? Pode, professor. Bom, só sim. em dúvida o horário, como é que vai ficar, então, das 8 até que 8 horas. Tá, 8 horas. Até a hora que acabar. 8 da manhã começa. Semana que vem eu já envio o convite para 8 da manhã, ok? Tá certo, então. Obrigada. Tá, bem lembrado, tá? Aline, é o seguinte, ó. O pessoal que já está no grupo do WhatsApp, eu vou pedir para colocar o seu e-mail institucional no grupo. Entendeu? Eu vou fazer um copia e cola ali né? Coloca um embaixo do outro, coloca o e-mail institucional, que daí eu faço um copia e cola do e-mail, e aí vocês estarão recebendo corretamente, direitinho, toda semana o convite. Não precisarão pedir acesso para o professor para acessar a aula no Moodle. É muito mais fácil, muito mais tranquilo para vocês, tá ok? Façam essa lista aí no grupo do WhatsApp. A Laura já começou ali. Agora pega ali o linkzinho da Laura e coloca dentro da janelinha da Laura. Coloca dentro da janela da Laura. E aí vocês formam uma fila de e-mails, ok? Entendido ou não? Sim, senhor. Tá? Então é isso, vamos começar a aula. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, algum questionamento? Alguma coisa que o professor não tenha colocado? Tá. Nenhum aluno novo, todos já conhecem a metodologia do professor. Alguém aqui é novo na turma? Nunca teve aula com o Ricardo? Todos já tiveram aula com o Ricardo? Pode colocar no chat. Nunca tive aula com o senhor. Então, todos já tiveram aula com o Ricardo. Pelo menos os que estão no grupo, ok? Então, tá, vamos lá. Então, começando, vou parar a apresentação aqui dessa lâmina, ok? E vou começar... Aliás, antes de parar a apresentação, vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo aqui. Tá? Então, pessoal, essa cadeira é show de bola. Tá? Sabe o que é show de bola? É Neymar, Messi e Mbappé juntos, não é isso? Essa cadeira é muito legal, é muito interessante, porque ela vai aplicar os conceitos de economia que vocês aprenderam, tá? Junto com teorias muito legais, teoria dos jogos, tá? Teoria da informação assimétrica, vamos falar de tragédia dos comuns, vamos falar de o que é um bem público, o que é um bem privado, externalidades. Hoje está tão em debate a questão das externalidades. Né? É obrigatório ou não vacinar? Tá? O que vocês acham sobre isso? Tá? Deve ser obrigação vacinar ou é um direito individual a gente escolher se vacina ou não? Outra questão, o que vocês acham sobre a obrigatoriedade do cinto de segurança? Tá?
Tem leis em Porto Alegre, em outras cidades, em outros países, que falam o seguinte: o cidadão não pode consumir muito sal, o cidadão não pode beber, ou pode usar drogas, né? Em alguns países é permitido o uso de drogas, em outros não. Vamos falar sobre externalidades. Então, pessoal, é uma disciplina muito legal, mas muito legal mesmo. Vamos falar sobre teoria dos jogos, dilema dos prisioneiros, teoria dos oligopólios, tá? Mercados assimétricos, assimetria de informação, né? De contratos, tragédia dos comuns, né? O bem comum, o bem comunal, né? Teorema de Coase, muita coisa interessante, uma cadeira maravilhosa, uma das cadeiras que eu mais gosto de lecionar, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque se o aluno participar, se o aluno interagir nas aulas, se o aluno tiver uma participação efetiva... olha aí, Laura, coloca o Rafael ali no grupo ali, para que ele possa receber para que ele possa receber os convites legais, aí ele bota já o e-mail dele, tá? Pode ser, Laura? Já colocou. Então tá, coloca aí o teu e-mail, Rafael, direitinho, institucional, não erra, para quando o professor enviar, tu receber direitinho. Então essa cadeira, pessoal, é uma cadeira muito boa, tá? Muito, muito legal mesmo, porque ela tem tudo a ver com a realidade que a gente observa, com as situações da economia, da sociedade, né? Por exemplo, já ouviram falar essa expressão tragédia dos comuns? Sim ou não? Eu já ouvi falar, professor. Já ouviu falar? O que você ouviu falar, Maura? O que é a tragédia dos comuns? É uma tragédia do cotidiano, né? Uma tragédia da nossa vida real, quando a gente fica preso num congestionamento, quando a gente termina com as espécies, né? Quando a gente, por exemplo, extermina animais silvestres, animais selvagens, né? Quando a gente cria escassez de recursos hídricos, quando a gente gera o efeito estufa, tá? Muito tem a ver com a ideia de bem comum, de bem comunal, né? De um bem livre, ou de um bem que é de todos e que, na verdade, por ser de todas, por não ter o direito de propriedade, né? Isso gera um consumo excessivo, tá? Então, muita coisa legal a gente vai falar sobre tragédia dos comuns. Muita coisa a gente vai falar sobre assimetria de informações, né? O que é o mercado assimétrico, né? Por exemplo, né, na relação entre comprador e vendedor, né, a diferença de informação, né, na relação de seguro-saúde, né, na área da saúde, na relação de um seguro de automóvel, muito legal, né? Então, vamos discutir a simetria de informação, vamos falar até do contrato mais antigo do mundo. Qual é o contrato mais antigo do mundo? A profissão mais antiga do mundo a gente sabe, não sabemos? Sabemos qual é a profissão mais antiga do mundo? Sim ou não? Osório, tem que colocar no grupo de WhatsApp, não é no link aqui da turma, não é no chat. Entendi, obrigado. Tá. Não precisam responder se vocês estão encabulados. Podem botar sim ou não no chat. Tá? O contrato é o casamento e a profissão é aquela que todos estão pensando. O contrato é o casamento, né? O contrato mais antigo do mundo, seja o contrato formal ou não, né? Antigamente não tinha cartório, né? Onde as pessoas casavam, né? Era a palavra de um com o outro que definia o contrato. O casamento é o contrato mais antigo, né? E a prostituição, infelizmente, ou sei lá, felizmente, cada um pensa da sua forma, né? É a profissão mais antiga, tá? Hoje o casamento, por exemplo, boa parte dos casamentos não tem contrato, né? Tem união estável, né? Boa parte das pessoas, eu conheço muitos amigos meus, amigas minhas, que estão casados, estão vivendo,
maritalmente, mas sem contrato formal, né? Mas não deixa de ser um contrato, né? Caso haja rompimento dessa relação e um rompimento litigioso, né? Isso gera necessidade de uma judicialização. E aí tu tem a questão da existência de um contrato, né? Ou pelo menos um contrato informal. Tá? Entendido? Tá claro isso ou não, pessoal? Então, essa cadeira é sensacional. Para quem quiser aprender mesmo, tá? Para quem quiser ter o conhecimento legal sobre economia do setor público, tá? Essa cadeira vai dar muita coisa legal, vai dar muita informação. Eu diria que é muito mais interessante, por exemplo, que economia, tá? Então, por quê? Porque o que a gente vai estudar nessa cadeira? Basicamente, falhas de mercado. Falhas de mercado. Ó. Cadeira, o foco dela é dizer o seguinte, ó, capitalismo, ele tem suas virtudes? Tem. Qualquer outra coisa fora do capitalismo é pior. É pior, vou repetir, é pior. É ruim o capitalismo? Ele é concentrador de renda? É. Ele gera problemas ambientais? Sim. Ele muitas vezes explora a mão de obra? Sim. A relação capital-trabalho, a relação entre capitalista e trabalhador, muitas vezes não é adequada, não é a correta? Sim. Porém, qualquer outro sistema é pior do que o capitalismo. Professor, mas o comunismo? O comunismo não existe, é uma coisa utópica. Tá? O socialismo. Do ponto de vista ambiental, o socialismo foi o que gerou os maiores dramas da sociedade. Por exemplo, na antiga União Soviética, onde é que foi o maior desastre ambiental do mundo? Que país ocorreu, pessoal? Na Ucrânia, Chernobyl. Chernobyl, né? Todo mundo já viu aquela série Chernobyl, né? Então, um dos maiores desastres ambientais ocorreu num ambiente onde não havia capitalismo, onde não havia ganância pelo dinheiro. Mas, né, a própria ineficiência do sistema, a desorganização do sistema gerou um desastre que até hoje inviabilizou uma grande área, né, matou umas milhares de pessoas ou centenas de pessoas, teve que isolar aquela área, né, e ficou inabitável, ou está inabitável não sei por quantas décadas. Por exemplo, as florestas do oeste da Rússia, né, melhor dizendo, do leste da Rússia, foram dizimadas, né, foram em grande parte exterminadas, porque o governo não conseguia controlar, o governo não conseguia estabelecer regras de preservação, né? As terras não tinham propriedade, né? Não eram definidas como terras de ninguém, e isso gerou uma grande devastação, gerou uma grande diminuição da área florestada. Então, socialismo é bom? Não é ruim, o socialismo tem coisas interessantes no sistema, do ponto de vista da busca da igualdade, da busca da justiça social, né, da busca da diminuição da exploração do trabalhador, é fato, né? É verdade isso. Porém, né, a gente sabe que tanto o capitalismo quanto o socialismo apresentam mazelas, né? E nessa disputa entre capitalismo e socialismo, né, o capitalismo está vencendo, o capitalismo ele é mais dinâmico, ele é mais eficiente, né? Ele gera maior produtividade, ele gera maior ganho. Mas isso não significa que o capitalismo é a oitava maravilha do mundo. Não, evidentemente que não. Está muito longe de ser a oitava maravilha do mundo. O capitalismo apresenta, ali em verde, apresenta falhas. O mercado, né, que é a base do capitalismo, apresenta falhas. Né? E essas falhas devem ser combatidas, devem ser minimizadas através de políticas públicas, através de políticas de Estado, de governo, políticas que minimizem as externalidades negativas, maximizem as externalidades positivas, diminuam a assimetria de informações, políticas que garantam a oferta de bens e serviços públicos quando se é necessário essa oferta de bens e serviços públicos, políticas que combatam monopólios privados abusivos,
oligopólios que geram excesso de poder na mão de poucas empresas, políticas públicas que minimizem o problema da tragédia dos comuns, tá? Ou seja, capitalismo apresenta falhas, e essas falhas devem ser combatidas. De que forma? Políticas públicas. E que políticas públicas são essas? Políticas regulatórias, né, através de regulamentos, através de normas, através de leis, né, através de proibições, através de cotas, ou através de políticas pró-mercado, que a gente chega, políticas de incentivos econômicos que criem uma situação que é favorável para a sociedade, ou seja, criem uma situação na qual a sociedade, né, perceba que o setor produtivo, que o capitalista, que o empreendedor, né, ele está produzindo riqueza, mas ao mesmo tempo ele não está gerando prejuízo social, ele não está gerando externalidades negativas. Perguntas? Questionamentos? Contraponto? O professor não é o senhor da verdade, né? Professor. Fala. Com licença, o senhor falou que no capitalismo há necessidade de a implementação de políticas de governo e de Estado. Concordo com o senhor, só faço uma crítica em relação a políticas de governo, sem trazer para cá, de novo, na sua aula, estou levantando essa questão, sem trazer para cá questões de política partidária. Entretanto, política mundial, a política de governo, ela é de fácil manipulação. Hoje tem um governo A, amanhã tem um governo B, de partidos distintos do governo A, e derruba toda aquela política pública que foi estabelecida. A política de Estado é aquela que vai passar por um processo legislativo e vai perdurar o governo A, B e C. Então, eu entendo que essas políticas que trazem algum efeito para a população de um modo geral, elas devem sim serem feitas por políticas de Estado e não de governo. É óbvio que o governo ele é eleito exatamente para trazer políticas que venham em benefício da população, do todo, mas elas são de fáceis manipulações. E aí, se o senhor me permitir, de forma muito respeitosa, o momento atual, me parece que a gente está vendo isso no Brasil. Implementações que estão tendo dificuldade de serem trazidas a público para o benefício da população. Se sabe parte da informação, mas não se tem o conhecimento do todo. E aí, muda-se governo, vai acontecer a mesma coisa. Era só isso aí, professor. Obrigado. Não, é perfeito. Foi bom tu ter falado política de governo, política de Estado, tá? Como não partidarizando, esquecendo um pouquinho o Brasil, vou dar o exemplo de países como a Alemanha, tá? Na questão ambiental. Provavelmente a primeira-ministra, né, lá na Alemanha não se chama primeira-ministra, né, se chama chanceler, né, a Angela Merkel, né, que é de um partido de centro, é um partido de centro, centro-esquerda. Acho que é um partido mais de centro do que centro-esquerda, tá? Ela tem estabelecido, desde que ela começou, e mesmo antes da Angela Merkel, uma política de Estado. A sociedade alemã ela é muito preocupada com a questão ambiental, né? Então, a sociedade alemã há muito tempo, já desde a década de 80, tem investido muito em políticas energéticas, né, ou energias limpas, que a gente chama. Né? Então, a Alemanha tem um parque eólico enorme, né, um parque eólico um dos maiores do mundo. Né? Boa parte da energia produzida na Alemanha é gerada pela energia dos ventos. Né? A Alemanha tem um programa de eliminação do carro a combustão, né? De cada vez mais incentivar a produção e a compra, né? E a comercialização de carros elétricos. Né? Isso é política de Estado. Entre um governo de direita na Alemanha, um governo, sei lá, mais
mais conservador, entre um governo mais à esquerda, tenho certeza que a sociedade alemã não vai permitir, né, que essa ideia, que essa visão de sociedade, que essa política seja modificada. Ou seja, pode ocorrer uma ou outra mudança, né, na condução dessa política, mas digamos assim, o cerne dessa política, que é energias limpas, diminuição da poluição ambiental, diminuição da poluição de gases, diminuição, por exemplo, da energia, por exemplo, perigosa, como a energia nuclear. Isso aí a Alemanha está bem claro. Para a sociedade americana, a sociedade alemã ela não quer isso, não aceita mais isso. Então, isso é chamado política de Estado, ou seja, a sociedade que determina, independente de eleger o candidato A ou o candidato B. Entenderam? Ficou claro? Sim, senhor. Tá? Então é isso, né? Então, quem vai definir isso, né? Mas, claro, para isso a gente tem que ter um regime democrático forte, a gente tem que ter uma democracia que consiga entender essa alternância do poder, mas que não tire o foco na questão principal, né? Por exemplo, a questão ambiental, a questão educacional, o fortalecimento da saúde pública, todas aquelas questões que a gente já comentou em sala de aula. Tá. Então, entendendo então a proposta da disciplina é estudar falhas de mercado. A proposta da disciplina é estudar situações, elementos, fatores que determinam que o mercado não funcione adequadamente, mercado capitalista. No momento que esse capitalismo não funciona, no momento que o mercado ele se mostra insuficiente para garantir bem-estar social, progresso econômico, equilíbrio sustentável, né? Um crescimento sustentável, no momento que ele gera problemas ambientais sérios, há falhas no mercado. E quando há falhas, há necessidade, através de políticas públicas, através de políticas regulatórias, né? Através das chamadas políticas de comando e controle, né? São as políticas de leis, normas, proibições, cotas, ou através de políticas de incentivos econômicos, também são políticas públicas, né? Estabelecer um caminho, uma ordem, né? Um direcionamento para o mercado. O mercado pode agir ou não pode agir dessa forma, pode vender ou não pode vender drogas, né? E por aí vai, né? Então, esse é o papel do setor público, né? Por isso que a cadeira é uma cadeira de economia do setor público, uma cadeira que vai estudar o papel do setor público, papel tão importante, tão relevante, que tem que é de fundamental importância em uma economia capitalista, para que a população possa ter bem-estar social, para que a população possa realmente evoluir como sociedade, ter nível de educação melhor, ter um meio ambiente saudável, né? ter uma compreensão, né, do papel dela, né, como indivíduo, seja como indivíduo, seja como empresa, né? Então, o setor público ele tem um papel fundamental. E é essa discussão que nós vamos fazer, né? Como o setor público deve intervir, como o setor público deve agir quando o mercado apresenta falhas. Ok? Posso continuar? Hein? Sim, senhor. Sim, senhor. Estão entendendo a proposta da cadeira? Sim. Sim, senhor. Tá, então vamos começar. Ó. Em vez de começar, vamos aqui, eu vou interromper aqui, só que parar a apresentação e vou apresentar outra aqui. Só um pouquinho. Onde é que tá? De novo aqui, compartilhar. Opa, mas não está aparecendo. Ah, tá aqui.
Esse material aqui já está disponível no Moodle, tá? Ok? Estão enxergando? Sim. Sim, senhor. Então, a teoria clássica, né, a teoria inicial, quando os liberais, né, formaram o primeiro pensamento econômico, né, o pensamento econômico liberal, né, se falava que o Estado que tinha três funções, né, funções do governo, funções do Estado: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. Né? Hoje a gente sabe que o Estado, né, na complexidade que existe na sociedade, né, o Estado muitas vezes age, interfere, regula, não só em função da alocação, da distribuição e da estabilização do país. Né? Mas essas aqui são chamadas as funções clássicas, né? Funções de governo, né? O papel de um governo. Né? O que seriam cada uma delas? Então, vejamos. Primeiro, a função alocativa. Tá? A função alocativa é o seguinte, é chamado novamente, funções clássicas do papel do Estado. A gente vai muito além disso, é só a primeira aula, a introdução. Tá? Novamente, quando os mecanismos de mercado falham em assegurar a eficiência no fornecimento de bens e serviços, né, o setor público aloca recursos econômicos, aloca recursos produtivos para ofertar bens e serviços que não seriam ofertados ou seriam ofertados em quantidades insuficientes para atender às necessidades sociais. Então, vou repetir. O que é a função alocativa? Né? É quando a sociedade percebe e motiva o que faz o governo ser motivado a intervir em mercados, na alocação de recursos, de fatores produtivos, de forma a garantir a quantidade necessária de bens e serviços que não seria obtida simplesmente o mercado agindo livremente. Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu pergunto para vocês, tá? Pergunto para vocês. As vacinas, elas são ofertadas no ambiente privado e no ambiente público? Sim ou não? A vacina contra a gripe, a Covid não, porque é uma vacina mais nova, mas a vacina para o tétano, a vacina para... Vamos dar outro exemplo de vacina para pneumonia, são ofertadas no ambiente privado, no setor privado e no setor público? Sim ou não? Sim. Sim. Tá. Eu pergunto, se a vacina da gripe ela é ofertada tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, concordam? Sim. Tá. A Covid é um pouco diferente porque é uma novidade, né? No nosso mundo, né? Infelizmente. Eu pergunto, se a vacina contra a gripe fosse só ofertada no setor privado, o que aconteceria? A demanda seria menor, porque nem todo mundo tem condições de pagar. Nem todos teriam acesso. Isso. Exatamente, porque o mercado estabelece o que, Janaína? Ele estabelece um preço. O mercado precifica determinados bens e serviços. Tá? O fato de o mercado precificar determinados bens e serviços faz com que haja a exclusão de uma parte da sociedade, né, de um determinado grupo de pessoas. Conclusão: toda vez que a sociedade acha que aquele bem ou serviço deve ser alcançado, deve ser a sociedade, né, o conjunto de pessoas, ou grande parte da sociedade deve ter acesso, a sociedade pode dizer o seguinte: não, esse bem ele não pode ser ofertado apenas no ambiente privado. Ele também tem que ser ofertado no ambiente público. Então, a vacina da gripe, por exemplo, a gente não discute isso, né? A vacina da gripe, se a gente for agora no posto de saúde, a gente não pode vacinar. Aliás, vocês já vacinaram contra a gripe? O professor já vacinou. Sim. Tá? O professor todo ano vacina contra a gripe. Né? Lá em março do ano passado, com aquela
aquela maluquice da Covid, o professor foi lá no posto e vacinou. Esse ano, em março também desse ano, quando abriu ali, março, acho que não, abriu um pouquinho mais, né? Abril, maio, o professor foi lá e vacinou de novo. Ou seja, o Estado oferece a vacina é pública, mas também está no ambiente privado. Pô, mas se está no ambiente privado, por que o Estado oferta a vacina? Justamente para não permitir a exclusão de pessoas, que isso não é bom para a sociedade, né? Quanto maior a cobertura vacinal contra a gripe, né, a influenza, melhor, né? Menos pessoas vão ser contaminadas, menos pessoas vão transmitir o vírus da gripe, assim por diante. Tá? Provavelmente ano que vem, ou mais tardar, a vacina da Covid vai estar disponível aonde? Nas farmácias, nos laboratórios, assim por diante. Mas ela vai estar disponível também no SUS? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, Sim. com certeza. Sim, né? Mas por que só não... mas se a farmácia está ofertando, se o laboratório... O problema é que a Covid é uma doença grave, bastante transmitível, né? Então, transmissível. Então, o que ocorre? Né? Ocorre a necessidade de... a sociedade se acha na obrigação de garantir o acesso à vacina da Covid para todos. Tá? Não pode haver exclusão. Tá? Isso vale para outros serviços, por exemplo, o serviço público, a educação pública, né? Serviço de segurança, né? São bens e serviços que devem ser garantidos para todos. Né? Segurança pública, saúde pública, educação pública. Né? A sociedade entende isso. Nem todas as sociedades entendem dessa forma. Né? Por exemplo, saúde pública não é entendido como uma obrigação do Estado em determinados países. Um exemplo clássico qual é? Qual é o país que não Estados tem... Unidos? Estados Unidos. Exatamente, entendeu? Então, já em outros países, como Inglaterra, Brasil, Argentina, Austrália, Canadá, né, e por aí vai, África do Sul, assim, entendem que o sistema de saúde pública deve ser universal. Cada sociedade entende de uma forma. O mesmo vale para a educação pública, né? O mesmo vale para a segurança. Né? Existem... cada sociedade entende de uma forma a participação do Estado. Né? Para nós, sociedade brasileira, nós achamos que a educação tem que ser pública, a saúde deve ser pública e a segurança deve ser pública. E, bom, e aí o Estado precisa de recursos, o Estado precisa de recursos econômicos, recursos produtivos para garantir a oferta desses serviços públicos. Eu pergunto, tem saúde privada no Brasil? Sim, senhor. Tem educação privada no Brasil? Sim, senhor. Sim. Tem segurança privada no Brasil? Sim. Tem, né? Ou seja, o mercado oferta esses serviços. Mas será que oferta na quantidade desejável pela sociedade? Será que ele não vai excluir determinados segmentos da sociedade? E a sociedade não acha muito importante de que esses bens e serviços devam ser ofertados para todos? Certamente que sim, deveria ser a universalidade, mas a privada, o nome já diz, é privada, é um pequeno grupo que vai ter o acesso. É isso aí, entendeu? Então, tu tem aí a função alocativa, alocação. O Estado ele deve alocar recursos produtivos, financeiros, econômicos, para garantir a oferta desses bens e serviços para a sociedade. Tá? Isso aí muda com o tempo. Oi, fala. Só me tira uma dúvida, porque realmente, assim, eu não ouvi falar nada, né? Também eu não realmente, eu vou ser sincera, não pesquisei, mas agora o senhor falando me vem na cabeça, Cuba é um país que está agindo conforme os outros países também adquirindo vacina fora, essas coisas assim? Pois é, eu vou te dizer, né? Eu não ouvi falar nada sobre Cuba, né? Por isso que eu tô agora, você falando, me vem na cabeça. A gente tem, por exemplo, o que acontece é o seguinte, por exemplo, a gente tem muita informação da Inglaterra,
dos Estados Unidos, da Europa, mas tu observa o seguinte, qual é a informação que a gente tem sobre a Covid na África? Né? Muito pouco a gente sabe sobre a Covid na África, né? Em países mais pobres, geralmente a informação chega de forma muito quebrada, né? Já vou te dar a palavra, Luiz. Muito superficial. Quanto a Cuba, realmente eu não sei. Algumas informações chegam, mas daí, pessoal, aí vale para os dois lados, vale para o lado do pessoal da direita, vale para o pessoal da esquerda. Geralmente sites, fontes não oficiais, né, de blogs, de pessoas que estão alinhadas, seja com a visão de esquerda, que é a visão de Cuba, seja com a visão de direita, que é né, de outros grupos. A África, eu ouvi falar, né, os noticiários, que houve os Estados Unidos, a Inglaterra, se eu não me engano, fizeram uma doação para a África, né? Tem outros países que o excedente da vacina foi doado para a África. A gente não sabe a gravidade da Covid nesse país. Por isso que eu não gosto muito de comparar, assim, quando aparece na televisão, assim, na tela, o Brasil morreu não sei quantos mil, nos Estados Unidos morreram tanto. Mas qual é a metodologia para tu definir a causa mortes? A causa mortes não é uma ciência exata, né? A pessoa eu até acredito que esse dado da Covid está subestimado no Brasil. Mas se ele está subestimado no Brasil, tu imagina o quanto que ele está subestimado na Etiópia. Tá? Então é muito, muito complicado isso aí de definir exatamente, né, comparar situações de país. Eu não gosto de fazer isso, né? Alguns jornalistas fazem isso, eu acho que muitas vezes de forma mal intencionada. Mas essa não é a questão. A questão é a seguinte, então, cada sociedade vai entender a necessidade de ofertar bens e serviços públicos. Tá? A educação universal e a saúde universal não eram conceitos bem claros para a sociedade brasileira há um pouco mais de 100 anos. Tá? Se a gente pegar em 1920, no Brasil, não tinha educação universal. Tá? A educação ela era restrita para quem? Tá? Ela era restrita para a classe média, né? Mais ainda para os homens. Né? As mulheres, quando muito, faziam o normal, né? As chamadas normalistas. Já ouviram essa expressão, normalistas? Tá? As mulheres estavam restritas a determinados mercados, ao mercado de magistério, né? E geralmente paravam de estudar quando terminavam o segundo grau, e eram membros da classe média baixa, classe média alta. A classe baixa muito pouco tinha acesso à educação, né? A saúde nem se fala, né? A saúde não era universal, né? Então a sociedade ela vai mudando os seus conceitos, as suas ideias, a sua forma de pensar, né? E ela representa isso através de preferências, gostos e preferências. Então, esses gostos e preferências eles se manifestam, né, através da sociedade, né, e se refletem em leis, em normas, através de uma nova Constituição, assim por diante. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Eu estava anotando aqui para mim não me perder. A colega Maura, ela fez a pergunta e quase que ela deu a resposta por completo e o senhor ilustrou de forma muito, muito clara. Na verdade, existe na Netflix um documentário a respeito de como é a vida em Cuba. E dentro desse documentário aparecem algumas coisas em relação à saúde especificamente. Mas em relação ao que a colega Maura questionou o senhor, o que nós vemos hoje é que esse embate de capitalismo e socialismo não permite, de forma a mostrar, me permita usar um termo chulo, a cara do governo, no sentido de dizer, olha, eu estou levantando aqui a bandeira do país tal e vou ajudar o país socialista ou um país comunista. Todos os países, através da Cruz Vermelha, através da Organização Mundial de Saúde,
estão concentrando a distribuição para esses países mais fechados, entre esses, Sudão, esses países da África, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, entre outros, todos eles têm recebido. Qual é a quantidade? Bom, se está sendo atendido a toda a população, é o que a gente não consegue receber de lá para cá. Mas que eles estão recebendo vacina, sim. Talvez até para uma parcela específica daquela população, mas estão recebendo. Não como nós, não como os Estados Unidos, não como no Reino Unido. É isso aí, professor. É isso aí, né? Claro, isso aí é uma ajuda chamada ajuda humanitária, né? Ajuda que se faz para países mais pobres, né? Não é qualquer países que tem, porque não é barato vacina, né? E ainda mais essas vacinas que não são produzidas no Brasil, né? Tipo Pfizer, Janssen, né? São vacinas bem caras. Então, para países mais pobres, como Etiópia, Somália, própria Bolívia, né? Países realmente que têm dificuldade de se organizar num sistema econômico mais eficiente, eles estão recebendo doses, né? Eu não sei se é o caso de Cuba, né? Porque Cuba é um pouquinho confuso. Eu tenho um grupo aqui de professores que tem uma admiração muito grande por Cuba, né? Boa parte dos nossos professores da UERGS aqui tem uma grande admiração por Cuba, e eu respeito, não tem problema nenhum. Eu acho extremamente legítimo gostar de um país, gostar de um modo de sociedade, né? Que eu até gosto, mas tem algumas resistências, né? Principalmente a questão da democracia. Eu acho que não é uma democracia, mas e ali eles colocam no grupo que já vou te dar a palavra, Deral, pode tirar ali o som, que eu já vou te dar a palavra. Tá? E ali eles colocam no grupo que Cuba está produzindo vacina, que a vacinação em Cuba já está avançada. Tomara, sinceridade, do ponto de vista humanitário, né, do ponto de vista pensando no bem comum, seria muito bom que isso estivesse ocorrendo. Agora, se realmente está ocorrendo ou não, não sei, nós não temos essa informação. Fala, Deraldo. Não, professor, só para complementar ali, se nós fizermos uma conceituação de países pobres, sim, vamos incluir Cuba, mas quanto à questão da vacinação, ela produz, né? Cuba produz, muitas pessoas, inclusive, viajaram para Cuba no início para vacinar. Para se vacinar. Então, me parece que a conceituação de pobre com os demais países, sim, mas a questão da produção de vacinas, eu acho que eles são independentes. Não, sim, na questão da organização do sistema de saúde, né, não dá para ser considerado um país desorganizado, né, do ponto de vista da saúde pública, né, os cubanos eles estão bem avançados em relação à maior parte dos países subdesenvolvidos. Correto. Mais alguém quer colocar alguma coisa ou posso continuar? Mais alguma pergunta? Mais algum questionamento? Aqui no WhatsApp, pessoal, a Ana está aí, pessoal. Por que divulgar o meu e-mail? Ana Boldrini. Está no grupo, a Ana Boldrini? Está aqui entre nós? Ana Boldrini. Não está aqui entre nós. Por que divulgar o meu... Divulgar porque para receber o convite, né? Basicamente é isso, né? Bom, vamos voltar aqui então à nossa aula. Então, a função alocativa é isso, né? A função do Estado, né? A função de alocar, né? Quando existe bens que têm características públicas, a gente vai ver isso, né? Logo ali na frente, nas próximas aulas, né? Quando tem externalidades, quando nós temos monopólio, né? Monopólio de empresas privadas, né? Então, muitas vezes, o Estado assume para si o papel de alocar, de produzir aquele bem ou serviço, né? Novamente, isso depende muito do contexto, da época, né? Por exemplo, monopólio natural, né? No Brasil, a gente tinha, né, lá no início do século passado, meados do século passado, uma discussão, né? Quem deveria explorar o petróleo, né? A sociedade, naquele momento, através
dos seus políticos, achou que era necessário um monopólio, nesse caso, um monopólio público. Então, o Estado passou, através da Petrobras, criada lá na década de 50, passou a ser o único e exclusivo produtor de petróleo no Brasil. Né? Passado algum tempo, né, a sociedade reviu, né, houve uma discussão sobre isso, né, e hoje a produção, a exploração de petróleo, a Petrobras também explora, é verdade, mas ela não é monopolista. Né? Então, o Estado, muitas vezes, ele assume um papel durante um tempo e deixa de assumir esse papel. Para outras coisas, não, né? Por exemplo, educação universal. A sociedade não discute em nenhum momento a necessidade a possibilidade, melhor dizendo, de acabar com a escola pública. Todos nós sabemos que a escola pública é fundamental para uma sociedade mais evoluída, para uma sociedade mais tolerante, para uma sociedade com menos desigualdade, para uma sociedade que produza mais conhecimento. A gente pode discutir a forma, né, a qualidade da educação no Brasil, da educação pública no Brasil, mas não a necessidade da educação pública no Brasil, né? Então, esse é o papel, né? Chamada função alocativa. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Na verdade, o senhor colocou a situação de quem iria explorar a Petrobras, só para fazer um quebra-gelo aqui. Ela foi explorada em todos os sentidos. Isso aí não é exclusividade de um governo. Há muitos governos que ela vem sido explorada no duplo sentido. Tanto na pesquisa, na perfuração de poços, como também nos cofres públicos. Só isso aí. Perfeito, isso aí. Tá complementando. Tá entendida a função alocativa, pessoal? Posso avançar? Sim ou não? Sim, senhor. Sim, entendido. Tá claro o que é a função alocativa? Então, aqui, olha aqui, estamos acompanhando. Então, por que existe esse papel do setor público? Porque muitas vezes os bens têm características públicas, que a gente vai ver a partir da aula que vem, né? Porque alguns bens apresentam externalidades, porque alguns monopólios privados, alguns monopólios naturais privados, geram relações abusivas de poder, né? Muitas vezes um monopólio privado ele tem um poder de determinar preço, de determinar quantidade produzida, né? E isso afeta o mercado, né? Torna as relações de mercado ineficientes, torna as relações de mercado pouco produtivas e, consequentemente, a sociedade entende que aquele monopólio privado ele não é um monopólio benéfico para ela. Tá? E aí pode ocorrer o quê? A busca de um mercado mais concorrencial entre empresas privadas ou até mesmo um monopólio público. Ok. Então, o governo, na questão da função alocativa, o governo assume um papel relevante, né, para determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados, né? Ou seja, quando o governo aloca recursos produtivos, financeiros, né, para produzir determinados bens, determinados serviços, ele vai determinar, né, mediante as preferências, mediante os anseios da população, e essas preferências, esses anseios, só podem ser explicitados em um ambiente democrático, né? São mais, digamos assim, mais claramente explicitados, são mais claramente observados em um ambiente democrático, né? Então, o governo vai determinar o tipo e a quantidade de bens públicos a serem ofertados, né? Qual bem deve ser ofertado ou não pelo governo, né? Nem todas, por exemplo, nem todas as vacinas, pessoal, são ofertadas pelo governo. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Todo mundo sabe a doença HPV, não é isso? Sim. Isso. Tá. É uma doença que ocorre tanto em meninos quanto meninas, né? Mas nas meninas, né, nas mulheres, isso pode gerar nos homens é pouco provável, mas nas mulheres pode gerar câncer, não é isso, pessoal? Me ajudem aí, quem... Sim, senhor. Isso, tá certo. Até bem pouco tempo atrás, né, essa vacina era uma vacina exclusiva da onde, pessoal? Do ambiente privado. Tá?
até 6, 7 anos atrás, o setor público não ofertava essa vacina. Essa vacina só estava disponível na rede privada de saúde. Hoje, ela é disponível na rede pública, sim ou não? Sim. O que a sociedade disse? Olha, a HPV é uma doença séria, né? Mata jovens, né? Mulheres jovens, né? Que poderiam ser salvas, né? Poderiam não sofrer um câncer, ou sequelas do câncer, ou até mesmo a morte, se fossem vacinadas quando crianças. Aliás, o ideal seria que tanto os meninos quanto as meninas fossem vacinadas, né? Mas aí, normalmente, quem vacina são as meninas, né? Bom, mas o que a sociedade disse? A sociedade disse o seguinte, olha, o Estado tem que ofertar essa vacina não pode ser exclusiva do ambiente público, do ambiente privado. E o que o Estado fez, o que a sociedade fez, né, através das suas preferências, através das suas demandas, fez com que o Estado ofertasse essa vacina. Entenderam? Sim ou não? Sim, senhor. Já tem vacinas, pessoal, algumas vacinas, por exemplo, eu acho que de hepatite, eu não sei se é hepatite B ou hepatite C, que elas não têm na rede pública. Tá? Uma das hepatites eu acho que não tem na rede pública. Tá? Aí, esses dias eu estava falando esses dias, 2 anos atrás eu fui no médico, olha, Ricardo, já tem idade, seria legal tu vacinar. Aí tu faz hepatite, eu acho que é hepatite, não me lembro bem, tá? Tô chutando, mas faz a hepatite C na rede pública e a hepatite B, que não tem, a vacina, né? Para hepatite B, que não tem na rede pública, tu faz no laboratório X, tá? E vai pagar, na época eu paguei R$80. É a B que tem na pública, professor. E a C eu acho que não tem, então. Tá? Ah, sim. Eu não sei, eu não vou, eu tô dando exemplo, eu não tô dizendo que sim nem que não, né, Janaína? Se tu tiver essa informação, se tu pesquisar na internet aí, passar a informação correta, seria melhor. Tá? É a B que tem na pública. A B tem na pública. E a C não tem? A C não tem. Então tá, então eu devo ter feito a B na pública, né? E a C eu fiz na rede privada. Acho que na época eu paguei R$80, 2018, 2019. Bom, e aí? Né? Ou seja, a sociedade acha necessário que uma das vacinas para hepatite tenha na rede pública e a outra não. Tá? Então, a função alocativa, né, o papel do governo determinar qual e a quantidade de bem público a ser ofertado, de bens e serviços públicos a serem ofertados, vai depender, né, a sociedade é dinâmica, né, daquele momento da sociedade. Entenderam? Ficou claro? Sim, senhor. Sim. E ali diz ali, ó, calcular o nível de contribuição a ser feita por cada consumidor, né? Aí entra a questão do Estado de determinar o chamado princípio, né, o quanto que o Estado, cada indivíduo, cada empresa deve contribuir para garantir a oferta desses bens e serviços públicos. Continuamos aqui. Agora vamos para a segunda função do Estado, tá? A segunda função do Estado é a função distributiva, tá? O que é a função distributiva? Reduzir a desigualdade. Novamente, o professor aqui não está aqui para defender o capitalismo, fazer ódio ao capitalismo, dizer que o capitalismo é a melhor coisa do mundo. Não, não é, tá? Mas é o menos, eu sempre digo, é o menos ruim, tá? Entre todos os sistemas econômicos é o menos ruim. Só que tem um problema sério, né? O capitalismo ele gera concentração de renda, né? Ela gera desigualdades econômicas muito grandes. Por quê? É próprio da dinâmica do capitalismo. À medida em que há um aumento das atividades, né? Há fusões, há incorporações, há formação de conglomerados, trusts, né? Formação de monopólios, de grandes empresas que detêm, né, um poder econômico absurdo, mesmo entre pessoas físicas, tem pessoas que ganham muito mais do que outras pessoas, né, isso gera desigualdade de renda, gera uma sociedade desequilibrada economicamente e socialmente. Né? Isso é próprio da dinâmica do capitalismo, isso é um dos problemas que o capitalismo gera, né, a concentração de renda. E aí, vamos acabar com o capitalismo?
Eu acho que não. Eu acho que, né, como diz a teoria, né, nós temos que buscar reduzir essa desigualdade. Né? Temos que buscar, através de políticas públicas, né, através de políticas que cobrem mais de quem tem mais, né, cobrem através de uma tributação mais alta, de uma carga tributária mais elevada sobre aqueles indivíduos, sobre aquelas empresas que obtêm um melhor retorno, que por um ou outro motivo, seja por mérito, seja por sorte, por questões hereditárias, né, tem um poder econômico maior. Então, o papel do governo numa economia capitalista, né, é justamente a distribuição de renda. Aliás, quanto melhor a distribuição de renda, tá, quanto melhor... Não estão enxergando a lâmina? Sim ou não? Escuro. Agora Sim. Agora retornou. Agora estão enxergando, tá. Então, eu sempre digo assim, aqueles que têm uma visão mais contra o governo, o governo, porque o governo... Né? Quanto melhor a distribuição de renda, pessoal, melhor, mais corretamente vai funcionar o capitalismo. Capitalismo saudável é um capitalismo que tem uma distribuição de renda boa. Tá? Então, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, tá? Que tem todos os seus problemas, todas as suas dificuldades, né? Mas na questão da distribuição de renda, né, o salário do trabalhador é valorizado, né, a renda das famílias é alta. O que acontece? O capitalismo tem renda, tem circulação de dinheiro, né? Essa circulação de dinheiro gera interesse por empreendimentos, por novos investimentos, pela abertura de novas fábricas, de novo comércio, de novos prestadores de serviços, ou seja, faz a economia girar. Tá? Então, uma economia onde tu tem poucos com muito, tá? E muitos com pouco, é uma economia doente, uma economia capitalista que não avança. Aliás, se a gente pensar antes do modo de produção assalariado, se a gente pensar no modo de produção escravista, quando nós tínhamos escravos, né? Quando a sociedade era separada entre livres e não livres, né, entre pessoas que tinham a liberdade e que não tinham a liberdade, do ponto de vista da economia era um terror. Por quê? Porque o indivíduo que não era livre, o indivíduo que era escravo, era um indivíduo que vivia e recebia apenas para a sua subsistência. Eu pergunto, como é que o capitalismo pode avançar, como é que a economia pode avançar, quando as pessoas não têm dinheiro, não têm condições, ou não têm um excedente para adquirir bens, adquirir serviços. Né? É próprio do capitalismo. O capitalismo precisa, o consumo é um fator importante, é uma variável importante do crescimento econômico. Então, a distribuição de renda, né, o Estado, nesse papel de distribuir renda, ele tem um papel muito relevante, ele tem um papel muito importante. Né? O Estado ele é um garantidor de um equilíbrio econômico, financeiro, social, e que, como consequência, né, traz, inclusive, benefícios para a dinâmica capitalista. Perguntas? Questionamentos? Dúvidas? E aí, pessoal? Não, senhor. Não. Pasqualini é muito bom nessa análise. Qual a análise, João? O João ali fez... Pasqualini é muito bom nessa análise. Do que ele está falando dessa análise? Está falando do livro do Pasqualini? Pode escrever no chat, João. Pasqualini diz que o capitalismo pode ser corrigido nessa questão de serviço. Claro, lógico, o capitalismo ele pode ser corrigido onde ele apresenta falhas, justamente em setores, em áreas onde tu tem, onde ele gera essas questões, né, que é a questão da concentração, da má alocação de recursos, né, sem dúvida. Ok? A Perfeito. reforma tributária também cabe nessa questão, né, professor? Sim, mas no Brasil, observe o seguinte, a reforma tributária no Brasil é muito mais com o objetivo de diminuir a carga tributária das empresas do que propriamente uma preocupação de melhorar a distribuição de renda. Eu acho que a reforma tributária devia se preocupar com as duas coisas no Brasil. Tá?
não só em diminuir a carga tributária das empresas, concordo, acho que a carga tributária das empresas é muito elevada, isso dificulta o investimento, mas também devia garantir uma melhor distribuição, né? Garantir, por exemplo, pagamentos maiores para quem tem mais. Então, por exemplo, a questão do imposto de renda, né? O que eu vejo? Eu vejo alíquotas pequenas, né? Podia ser alíquotas maiores para quem tem grandes fortunas, né? Podia ter uma isenção maior para pessoas de baixa renda, né? Acho que até o governo atual fez isso, né? Aumentou a faixa de isenção, né? Então, quando se pensa na reforma tributária, não pode só deve-se pensar, eu acho que está correto, né, buscar diminuir a oneração, a tributação para o setor produtivo, mas também deve-se aumentar a tributação principalmente sobre rentistas. Já ouviram essa expressão, rentistas? O que é o rentista? Aquele que vive de renda, né? Que não trabalha, que bota seu dinheiro no mercado financeiro, ou aluga terras, ou aluga propriedades urbanas, né? Esse tipo de situação, né, de obtenção de renda, ela deve existir no capitalismo, mas ela deve ser mais tributada. Então, a reforma tributária ela deve pensar nessas duas coisas: diminuir a carga tributária sobre empresas, né, que produzem, que geram empregos, que geram renda, mas também onerar de forma mais acentuada, principalmente aquelas famílias, aquelas empresas que têm um estoque de riqueza muito grande. Posso lembrar, por exemplo, do imposto sobre grandes fortunas, né? O imposto sobre grandes fortunas é um imposto previsto no Brasil, né? É um imposto que existe na Constituição de 88, mas desde a Constituição de 88, ou seja, há quase 35 anos não está regulamentado, né? Então, o imposto sobre grandes fortunas existe nos Estados Unidos, existe na Europa e só não existe no Brasil. Professor, então o imposto sobre grandes fortunas já vou te dar a palavra, Deraldo. O imposto sobre grandes fortunas é a solução? Não, né? Tem que ter muito cuidado com esse imposto, né? Porque se tu tributar demasiadamente essas fortunas vão para paraísos fiscais, vão para outros países. Não é assim, tá? Deve ser tributado, sim, mas de forma a garantir uma renda, né, garantir recursos para que o governo faça, por exemplo, políticas sociais, políticas de auxílio, né, principalmente para a população mais pobre, mas ao mesmo tempo evite, né, que grandes fortunas, grandes riquezas que foram geradas dentro do Brasil sejam depositadas, sejam transferidas para outros países. Primeiro Deraldo, depois Luiz Henrique. Então, o senhor complementou ali, depois que eu levantei a mão, o que eu ia falar, mas o capitalismo me parece assim, que talvez o grande problema seja, ele funciona como um elemento facilitador para quem tem mais capital conseguir algum lugar político. E aí, quando ele estiver lá, esse tipo de votação, de taxação de fortunas, mexer em alíquotas, imposto de renda, não é conveniente para eles, então eles tiveram como facilitador ter um capital para se elegerem, e a partir desse momento eles conseguem, digamos assim, reger a orquestra. Mas só um comentário. Não, perfeito, concordo, bem, uma boa análise. Quer falar mais, Geraldo? Levantou a mão aí. Quer encerrar? Não, tá. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Essa questão tributária, ela é histórica, né? Porque quando Dom João traz a corte imperial para o Brasil, para sustentar aqueles anexos, havia necessidade de uma elevada tributação. E, historicamente, isso veio passando, veio acontecendo, Dom Pedro, e aí chegamos em Getúlio Vargas, o senhor citou a Petrobras, e foi indo, e foi indo. E, às vezes, eu e a esposa estamos em casa conversando a respeito
dessa questão da reforma que a Maura falou. Se o senhor é um governante, elevar a tributação sobre determinado produto hoje, sobre o leite, dificilmente amanhã alguém vai derrubar isso. Uma vez inserido para derrubar, fala-se muito hoje na questão da reforma tributária. Sim, vamos tributar a menor as empresas, as grandes organizações, mas vão tributar a mais o cidadão. Não, mas então vamos diminuir o imposto de renda, a faixa de alíquota. Só que na fonte, mas vai no mercado, vai pagar aquela diferença. Então, sempre tem uma compensação. Resumindo, uma vez inserido o tributo, não se tira mais. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, e nem na Europa. Obrigado. Perfeito. Essa questão, eu acho que a Maura, o Deraldo e tu, né, Luiz, quando se pensa numa reforma, né, e a reforma tributária é muito importante, primeiro, para garantir, né, garantir o crescimento da economia, garantir... porque eu acho o seguinte, se a gente está num ambiente de capitalismo, pessoal, a gente tem que dar prioridade para os setores que produzem, né, para os setores que geram emprego, para os setores que geram renda. Né? Então, toda a reforma tributária ela deve ser pensada no intuito de facilitar a produção, né, a prestação de serviços, a comercialização, e, ao mesmo tempo, garantir que aqueles que obtêm renda, né, ou têm um estoque de riqueza muito grande, através de juros, através de aluguéis, né, através de outras formas de riqueza que não sejam a produção de bens e serviços, devem ter garantido esse direito de auferir renda, mas devem ser tributados de forma mais pesada, de forma mais efetiva. Né? Isso, para mim, é um sistema tributário justo. E no momento que ele se torna justo, ele atende a essa função distributiva que está na tela, aí, essa lâmina que está na tela. Né? Ele reduz a desigualdade das pessoas, garante mais recursos para o governo, para que o governo possa fazer políticas públicas, políticas sociais, principalmente, né, mais abrangentes, né, que garantam uma renda mínima para a população, principalmente para a população desassistida, a população desempregada. Né. Então, a arrecadação é o primeiro passo, né, e arrecadar mais de quem ganha mais é o primeiro passo para garantir, para atender essa função, né, a função distributiva, né, a função de distribuir melhor o recurso. Arrecada de quem tem mais e distribui para quem tem menos. Isso se chama, como a gente viu no semestre passado, política tributária, que é a política arrecadatória, e a política orçamentária, que é a política de gastos, que é a política de despesas. Esse papel é um papel que o Estado deve ter em uma economia capitalista. Ok? Continuando. Então, aqui a gente falou da função distributiva, lembrando que essa lâmina, esse material já está disponível no Moodle, tá? Por que é necessária a intervenção governamental, né? A gente falou, né, da própria dinâmica do capitalismo, né, que os mercados muitas vezes são monopólios, oligopólios, né, que algumas empresas, que alguns setores da economia se apropriam de um excedente muito grande, né, que gera uma desigualdade, que gera uma concentração de renda, né, excessiva. Então, por isso a necessidade de intervenção governamental. Aqui fala em preferências e renda dos consumidores, né? Muitas vezes em mercados onde tu tem poucas empresas, onde tu tem pouca dinâmica capitalista, são mercados onde tu tem um excedente de trabalhadores muito grande, né? E quando tu tem excesso de trabalhadores, tu tem salários mais baixos, né? Uma pressão salarial muito grande para a redução dos salários. Aí, novamente, entra o papel do governo, né? Por exemplo, através de uma política regulatória chamada política de comando e controle, que estabelece um salário mínimo, né?
nem sempre eficiente, mas que garante, né, uma renda mínima para o trabalhador, né, principalmente em mercados pressionados, né, onde tu tem um grande excedente de trabalho, como é o caso do Brasil atualmente, né? Então, novamente, o que entra? Entra o papel do Estado em garantir essa distribuição de renda, garantir renda mínima para segmentos, principalmente aquele segmento da população mais afetado, né, pela dinâmica capitalista. Que mais aqui? Tudo bem, a questão da propriedade. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a propriedade intelectual e falhas de mercado. Procedimentos discriminatórios também nós vamos falar, né? Isso aí existe, né? Muitas vezes, por exemplo, numa sociedade, isso, graças a Deus, tem sido menor, mas ainda está presente, né? Negros ganham para a mesma função, né? Negros ganham menos que brancos, mulheres ganham menos que homens, né? Mas, novamente, entra o papel do Estado aí, né? O papel regulatório do Estado, o papel de normativo do Estado, de evitar esse tipo de situação, né? Essa discriminação, né? Garantindo uma distribuição de renda mais justa. Aqui, condições não competitivas, né? Aqui, mercados monopólios, situações onde as empresas podem abusar, por exemplo, na relação entre compra e vendas, uma única empresa, um único comprador, um único vendedor, né? Novamente, tu gera situações de desequilíbrio, situações de potencial abuso de poder econômico, de poder de mercado, né? Então, o governo também deve garantir que essa relação comercial, essa relação de negócios, seja uma relação justa, né? Seja uma relação que garanta uma troca de mercadorias, uma troca de bens, uma troca de serviços de forma eficiente, né? Porque o mercado, por si só, nessas situações, não consegue garantir essa troca eficiente. Bom, aqui a questão de equidade, né? A gente falou um pouquinho já no semestre passado, eu não vou entrar muito nisso, nessa cadeira, né? Que a ideia de equidade horizontal, equidade vertical, na questão da tributação, né? A gente falou, por exemplo, né? Quando se pensa num sistema tributário, numa reforma tributária, a gente tem que cuidar de tratar os iguais de forma igual, né? E tratar os desiguais de forma desigual, né? Então, o critério, né, da equidade horizontal e da equidade vertical, né, deve estar presente quando se pensa numa política de tributos, de cobrança de tributos e, consequentemente, na reforma da estrutura tributária. Aqui, instrumentos para garantir a distribuição de renda, né, a gente vai ver isso também mais à frente, né, subsídios, né, promover transferências, né, promover incentivos, né, para setores, para grupos, né, por exemplo, o auxílio emergencial nada mais é do que um subsídio, né, à pessoa física, né, empresas, setores que estão deprimidos, setores que estão com dificuldade financeira, setores que enfrentam competição internacional, né? Muitas vezes o Estado pode fazer o papel de ofertar subsídios, incentivos para garantir competitividade para a empresa, né? Para as empresas desses setores atuarem, também faz parte da função distributiva do Estado, né? Tributação, a gente falou, né? Redução de impostos, né? Pode beneficiar segmentos, né? Novamente, tanto pessoa física quanto pessoa privada, né? Pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Pode ter isenção, redução de impostos para determinados setores, para determinadas empresas que empreguem uma quantidade menor de funcionários ou que tem um faturamento baixo, né? Pode reduzir a carga tributária sobre essas empresas, sobre determinados setores que a sociedade considera muito importante a produção de bens e serviços, e tu também pode reduzir impostos para famílias de baixa renda, para pessoas de baixa renda. O exemplo mais clássico é o exemplo do imposto de renda, né? No momento que o governo estabelece uma faixa de isenção, uma faixa de não pagamento do imposto de renda para pessoas que têm uma renda
X, né, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou atuando, né, no meu papel de distribuir, de garantir que aqueles que ganham menos paguem pouco ou nada de imposto, pelo menos no que se refere ao imposto de renda. O mesmo vale, por exemplo, da questão do IPVA, né? Carros mais antigos pagam menos imposto, mais do que isso, carros muito antigos, geralmente são carros... Hoje em dia tem a questão aí dos carros, né, supervalorizados, né? Mas até tem uma brincadeira, né, sobre esses carros, né? Um amigo meu disse que se soubesse que os carros antigos eram tão valorizados, né, ele teria comprado um monte de Maverick na década de 90 e guardado na garagem. E hoje ele estaria rico, né? Mas não é o caso aqui. A gente está falando de carros, né, antigos que devem, né, ou pagam um pouco imposto sobre a propriedade urbana, sobre a propriedade do automóvel, né, sobre o veículo automotor, ou não pagam nada, né, por ter um carro muito antigo, né? Não, sério mesmo, tem essa questão desses carros mais chamado muscle car, né, carros musculosos, né, seriam os Opalas, os Mavericks, qual é outro aí que são os carros mais antigos? Em geral, no Brasil é isso, Opala, Maverick, não sei se tem o Passat, né, também, né? Chevette. Hã? Chevette que eu tenho bastante. Oi? Chevette também, né? Esses carros aí da década de 70, se bem preservados, hoje tem um valor enorme, né, no mercado, né? Tem Fusca também, né? Parece que o Fusca antigo também tem um valor muito grande. Mas quem é que vai adivinhar isso, né? Que o mercado hoje está recebendo, está valorizando muito esses produtos. Mas, então, por exemplo, no IPVA tu tem esse critério, né? No imposto de renda tu tem esse critério de reduzir impostos para quem tem menor riqueza, ou tem bens de menor valor, ou tem menor renda. O próprio IPTU, né? O IPTU também, né? Tem... gostei. Quem é que colocou no chat aqui, guardem-se as marés? Eu acho que o maré é meio difícil, hein, Débora? O maré, eu não te aconselho. Tu vai gastar mais com estacionamento do que tu vai ganhar lá no futuro, né? Não sei, tem que verificar bem quais são os carros aí atuais que poderão ter no futuro uma valorização. Mas, por exemplo, aí, então, voltando ao IPTU, né? IPTU também é um exemplo, né, de imposto que tem esse papel distributivo, né? Um imposto que cobra bem menos, né, sobre determinadas regiões, determinados tipos de benfeitoria, determinados tipos de casas, né, prédios mais simples, né, em comparação a prédios mais valorizados, com maior estrutura, localizados em regiões com maior valorização mobiliária. Né? Ok, continuamos aqui. Então, vimos aqui funções. Que mais? A gente falou de tributação. Vamos terminar aqui. Isso aqui já falamos. Por último, né, e para terminar a aula, né, a chamada das funções estabilizadoras. Né? O que é as chamadas funções estabilizadoras? Então, o Estado tem o papel de alocar eficientemente certos recursos, distribuir renda e estabilizar. Né? Existem as chamadas variáveis macroeconômicas. Né? Então, cabe ao Estado, por exemplo, garantir a estabilidade da moeda, né? Ou seja, evitar a hiperinflação, evitar o crescimento dos preços, né? Através da sua política estabilizadora, né? Política de juros, política de emissão da moeda, política de controle do efeito multiplicador da moeda bancária. Né? Aí nós vimos isso, né? A política de redesconto, a política de open market, a política de recolhimento compulsório, né? Política de seleção de crédito. Tudo isso são políticas públicas que têm como objetivo garantir o quê? Estabilizar a estabilidade de preços, o controle da inflação. Tu pode ter políticas, por exemplo, industriais, políticas agrícolas, políticas de geração de emprego, também é papel do Estado isso, né? Gerar emprego, estimular a criação de novos postos de trabalho, né? Buscar diminuir
a massa de desempregados, né? Estimular o crescimento econômico, né? Estimular um crescimento econômico mais duradouro, né? Mais efetivo, mais intenso, né? Tudo isso é papel do Estado. Então, o Estado ele tem esse papel de controlar essas variáveis macroeconômicas. Né? O que seriam essas variáveis macroeconômicas? A taxa de juros, a taxa de inflação, a taxa de desemprego, o equilíbrio da balança comercial, da balança de pagamentos, né? As reservas cambiais, né? A preservação do valor da moeda, né? Tudo isso é papel do Estado numa economia capitalista. Ou seja, o Estado tem esse papel de garantir que essas variáveis sejam controladas, estejam em um nível adequado, né, para que o mercado funcione de forma mais eficiente, para que o mercado financeiro funcione de forma mais eficiente, para que o mercado da produção de bens e serviços funcione de forma eficiente, para que o consumidor tenha poder de compra, né, para que a economia cresça e gere mais empregos, aumente a circulação de riqueza na economia, assim por diante. Então, há vários órgãos, há vários setores do setor público, né, no setor público, na atividade pública, que desempenham esse papel. Né? Tem o Banco Central, por exemplo, né, que é responsável pela política monetária, né? Tem ministérios específicos, né, ministérios na área de estímulo de desenvolvimento econômico, por exemplo, né, de desenvolver, gerar emprego, gerar crescimento econômico. Tu tem a carteira lá de comércio exterior para equilibrar a balança de pagamentos, né? Então, tu tem uma série de órgãos, de setores na administração pública que garantem essa função, né? A chamada função estabilizadora. Ok? Bom, aqui nós temos como garantir essa função estabilizadora, né? A gente já viu um pouco isso, né, através da política fiscal, através de outras políticas, como, por exemplo, a política de juros, a política, aí entra a política monetária, que a gente falou agora há pouco, né, redesconto, open market, controle da emissão de moeda. Tudo isso são instrumentos, são ferramentas à disposição do governo A, do governo B, para garantir ou para atender essa função estabilizadora, ou seja, para realmente evitar uma inflação mais elevada. Por exemplo, atualmente nós temos um problema muito grande de inflação, né, pessoal? A inflação no Brasil está crescendo demasiadamente, né? E por que a inflação está crescendo demasiadamente? Porque ano passado, em função da pandemia, e o Brasil continua fazendo isso, né? Eu acho que de forma acertada, mas tem consequências, né? O Brasil emite muita moeda, né? O governo federal está emitindo muita moeda, está emitindo muito título. Isso gera o quê? Gera um excesso de liquidez na economia, gera um excesso de recursos que não são representados por um crescimento efetivo na oferta de bens e serviços. No momento que cresce a quantidade de moeda e não cresce a quantidade de bens e serviços, a gente também viu isso em economia, isso gera um efeito inflacionário, gera a inflação, né, na economia e gera pressão sobre os preços. Né? Há um excesso de moeda e a produção de bens e serviços não acompanhou esse crescimento da oferta de moeda. Então, é papel do governo, né, claro, considerando também a necessidade social, controlar essa expansão monetária, controlar as contas públicas, controlar os gastos públicos para garantir a estabilidade dessas variáveis macroeconômicas, né? Estabilidade da taxa de inflação, da taxa de juros, da taxa do equilíbrio da balança de pagamentos, da balança comercial, né, da diminuição da taxa de desemprego. Aliás, né, o que eu sempre digo para vocês, pessoal, taxa de juros elevada significa economia doente. Quanto mais alta é a taxa de juros de uma economia, mais doente está essa economia. Observem a economia brasileira.
Antes da pandemia, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma taxa de juros básica muito baixa, uma das taxas de juros mais baixas da história do país. No momento que surgiu a pandemia, surgiu, né, uma série de problemas políticos, econômicos, sociais, né, o governo perdeu o controle das suas contas públicas, expandiu enormemente a quantidade de moeda, né, isso gerou inflação, gerou um desequilíbrio das contas públicas, né, o governo está gastando mais do que está arrecadando. E o que o governo faz? O governo, para controlar a inflação, para obter mais novos recursos, né, para receber mais empréstimos do setor privado através da compra, através da venda de títulos públicos, o governo aumenta a taxa de juros. Só que aumentando a taxa de juros, o governo desestimula a atividade produtiva, desestimula a geração de emprego, geração de renda. Ou seja, juro alto, pessoal, é remédio. E tu só dá remédio para paciente que está doente. E quanto maior é a dose desse remédio, maior é a gravidade da doença. Então, o que a gente observa aí através da política monetária, através da política do Copom, né? O governo tem aumentado mês a mês, reunião após reunião, a taxa de juros. Por quê? Porque a economia brasileira, infelizmente, está com uma doença cada vez mais grave. Fala, Luiz. Obrigado, professor. Pegando esse trocadilho que o senhor nos deu aí agora, a nossa economia só não entrou na UTI porque as exportações naquele período ali da pandemia estavam num elevado crescente, principalmente de grãos e proteína, e que ainda estamos obtendo o resultado daquelas exportações. Se não fosse isso, nós já estávamos em respiração mecânica. Boa observação, né? A situação do país não é boa, né? Já não era boa antes da pandemia, né? Ficou muito pior depois da pandemia. Então, a pandemia ela vai ter efeitos danosos, tanto do ponto de vista da saúde pública, da saúde das pessoas, mas também para a nossa economia nos próximos anos. Mas fazer o quê, né? A vida é assim, né? A gente tem que tentar minimizar esses problemas. Bom, então a gente está vendo aqui a função estabilizadora, né? Política monetária, falamos também, né? E aqui um resuminho das funções que a gente falou. Função alocativa, né? O Estado aloca recursos para setores que têm falhas, principalmente devido à externalidade, devido à informação imperfeita, assim por diante. O Estado tem o papel de redistribuir renda, devido à dinâmica capitalista. O Estado também tem o papel de estabilizar a economia, né? Controlar a inflação, o emprego, a estabilidade da moeda, assim por diante. Então, essas são as chamadas funções clássicas do Estado. A partir da aula que vem, pessoal, nós vamos ver questões específicas. A aula que vem a gente começa falando de externalidades e bens públicos e privados, tá? E aí a gente vai examinar item por item, ponto por ponto, cada uma das falhas. E como o setor público, falhas de mercado, falhas do capitalismo, e como o setor público pode minimizar essas falhas de mercado. Perguntas, questionamentos, o professor está à disposição. E aí, pessoal? Nenhuma pergunta, nenhum questionamento? Está entendido, está compreendido a matéria, está compreendido a proposta da disciplina? Sim ou não? Da minha parte, sim, professor. Sim. Tá claro? Tudo certo. Então é isso. Então vamos, é uma cadeira assim, o que eu diria? É uma cadeira tranquila, né? Tem muita teoria, tem algum cálculo, mas não é um cálculo muito avançado, tá? Mas fiquem atentos, né? Talvez eu coloque já uma tarefa essa semana para vocês fazerem no Moodle, tá? Então, específica com relação a essa matéria de hoje. À medida que for passando, a matéria vai acumulando, né? Então, fiquem atentos que a cadeira é legal, a cadeira tem um conteúdo muito interessante, né? Mas, como toda cadeira, principalmente as nossas, né? São cadeiras que exigem uma atenção muito grande.
Tá ok? Ok. 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 Tá, então agradeço a atenção de vocês aí e uma ótima quinta-feira e um ótimo final de semana. Obrigado. Igualmente, professor. Obrigado. Bom fim de semana, bom final de semana. Tchau, obrigada. Nada, Raquel, um abraço. Tchau, bom dia. Tchau, tudo de bom. Tchau, Aline. Tchau, Marie.